Boa noite a todos. Hoje a Giselda nos colocou aí uma mensagem no grupo de WhatsApp, avisando a todos nós que ela estava fora de Vitória e que poderia não chegar a tempo. E pediu para que a gente pudesse já dar continuidade no estudo. E a Giselda, eu acredito que ela ainda vai chegar durante o nosso estudo e nós vamos dar continuidade naquele estudo que ela estava fazendo do Mateus, capítulo 12, versículo 10. Estando ali um homem com uma das mãos atrofiadas, perguntaram-lhe, dizendo, se é lícito curar no sábado, para que o acusassem. Então, é do Evangelho de Mateus. E a continuidade é daquela hashtag 124 do Aloysio Elias. Eu vou compartilhar a tela. Se alguém, qualquer momento, quiser falar alguma coisa, é só avisar que a gente para. É cega, não é o amor que é cego, é a justiça. O amor enxerga longe. O amor enxerga dentro. O amor enxerga o interior. Eu pus um pouquinho para trás de onde ela parou, 2 minutos, para poder a gente pegar o fio da meada. A justiça não. A justiça do mundo só enxerga os atos. Aliás, os autos. Está todo mundo vendo aí e ouvindo? Porque lá no capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito. Dá para ouvir. E tem missão do homem inteligente na Terra. Nós vamos ter um comentário, um espírito chamado Ferdinando, um espírito protetor, sobre essa mão ressequida. Sendo a mão direita, aqui ela assume uma especificidade. Agora eu vou além. Se você esquece que são membros, né? Mãos, braços, e pensa apenas na posição direita e esquerda, aí você faz o seguinte, você vai lá para os hemisférios do cérebro. Hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Não há nada muito consensual sobre isso. É alguém que a ciência, a medicina ainda está tateando, mas já começaram a encontrar fortes indícios de que o hemisfério esquerdo é o do cálculo, é o do raciocínio, é o da matemática. E o direito é o da emotividade, do sentimento, da arte, o lúdico. Então, se o seu hemisfério direito, que é o seu braço direito, está ressequido, está mirrado, o que está aniquilado em você? Ressequido em você? Sentimento. Você precisa usar mais esse lado direito para fortalecer ele. Precisa irrigá-lo, hidratá-lo com a seiva do amor. Por isso pedimos que o pão nosso nos seja dado todo dia. Exatamente, essa seiva. O pão nosso de cada dia, o Adriano, fazer altos voos aí. O pão nosso de cada dia é essa seiva espiritual, né? Para não deixar o lado direito ressequido, né? Agora, o que vai ensinando a gente é a semana que vem, já de antemão vou avisar, eu vou trazer uma surpresa para vocês, né? O estudo da semana que vem já está meio que preparado, porque a gente fica nesse campo filosófico das discussões. Eu vou trazer coisas vivas, já que a proposta, desde a semana passada, de Jesus, é sair do campo da discussão teórica e ir para a experiência viva. Eu vou trazer umas experiências vivas aqui, né? Não, vamos fazer a vida que vivemos. Aqui no Evangelho, a gente estuda no Evangelho a vida que ele viveu. Agora nós vamos ver a vida que vivemos. Então lá no Evangelho, começa dizendo assim, ó. Se Deus em seus desígnios vos faz nascer num meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, o seu hemisfério esquerdo, o cálculo, a matemática, é que quer a utilizeis para o bem de todos. Agora olha que problema, né?
O cálculo cria o conforto. Agora, o lado direito, o amor, o sentimento, determina que ele tem que ser para todos. Porque se deixar só a matemática mandar... Vou dar uma paradinha aqui. Giselda, você chegou aí? Giselda? Bom, daqui a pouco ela deve entrar em contato. Ela pode estar chegando aí. Lógico, vou garantir os meus. Tá conectando ainda, eu acho. Conforto para mim. A minha mulher, meus filhos. Para o meu marido, meus filhos. Agora o sentimento, não. O sentimento vai se comover com qualquer necessidade. E aí eu crio conforto para todos. Ó. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento com que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. Então, é uma inteligência que age em benefício do desenvolvimento de outras inteligências. Agora, a única inteligência que consegue se lembrar e se comover com as carências das outras inteligências é a inteligência que ama. É a inteligência que ama. Se ela não amar, ela vai negociar suas criações. Vai negociar unicamente, né? A pessoa pergunta assim, o Bezerra de Menezes tinha consultório, atendia as pessoas? Entendia, tinha filho para criar, e muitos, 13. Casou 2 vezes, né? 2 irmãs, diga-se de passagem. Agora, ele não só ganhava dinheiro com a medicina, ele também aliviou o sofrimento de muita gente que não podia pagar. É uma inteligência que, além de tudo, ensinou outros médicos a aplicarem inteligência com amor. Então, a frase do André Luiz que eu adoro, quando o amor não aprende a dividir-se, a felicidade nunca poderá multiplicar-se. É isso. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades e, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Existe uma única mão que tira o poder de qualquer outra mão. Hein? A mão de Deus. Aí, esse braço meu ele é poderoso. Ele demite lá no serviço. Né? Assina cheques. Contratos, né? Oi, Você fez então uma aula que ele diz sobre as 2 asas. As 2 asas, os 2 hemisférios. Exatamente. A nossa asa mirrada é a asa do amor. Alguém gostaria de falar alguma coisa aí? Giselda? Alexandre, tudo bem com você? Está me ouvindo? Tô ouvindo. A Giselda colocou uma mensagem aí que quando ela estava entrando aqui, deu um estouro no transformador e acabou a energia lá. Ela vai ficar ouvindo. Hoje eu fui expulso da sala, meu filho está dormindo lá. Ah, é? Bom, alguém quer fazer algum comentário? Alexandre, Egeu? Não. Então vamos continuar aqui. Alô, vocês estão me ouvindo? Agora consegui. Estou ouvindo, Gisela. Você quer fazer algum comentário? Não, eu consegui o áudio agora, então eu estou na luz de velas. Vocês, por favor, podem continuar. Tá, você tá no celular, né? Estou com o celular. Obrigada. Beleza, vamos continuar então.
Obrigado. Chacur, Oi? as explicações estão muito boas. Então, né? Está bastante transparente o que ele está passando. Ah, tá ótimo, então. Mas eu só não entendi uma coisa aí, Nenê, Chacur. desculpa. Fala, Francisco. Ele está falando, ele está fazendo como é que se diz, um paralelo, né? Uma Com alusão. a mão mirrada com o lado direito do cérebro, né? Isso. Mas isso não, ele está fazendo essa alusão, mas isso não aconteceu com o Cristo lá normalmente. Eu não entendia qual é a ligação. Se o que ele está querendo dizer é que a cura que Jesus fez foi com relação a alguém com a mão mirrada ou ao grupo que ele esclareceu que pode ser considerado com a mão mirrada. O versículo diz isso aqui, ó. Estando ali um homem com uma das mãos atrofiadas, perguntaram-lhe dizendo: se é lícito curar no sábado, para que o acusassem. Eles queriam tentar Jesus, né? Então, o versículo fala dessa pessoa que estava com a mão mirrada, e aí ele está fazendo um estudo mostrando que não era simplesmente a mão mirrada, ela estava a mão mirrada por quê? Quais seriam, o que te levaria o homem a ter essa mão mirrada? Aí ele está dando exemplos e fazendo uma alusão ao sentimento dele, entendeu? Uhum. Agora eu entendi. Porque às vezes está falhando aqui o cabelinho captando. Ah, tudo bem. Alguém mais quer fazer algum comentário? Podemos prosseguir? Prossiga. É a que precisa se desenvolver. Então, às vezes, para que nós venhamos a nos dar conta de que existe uma porção do meu psiquismo que está doente, que está ressequida, que está mirrada, Deus precisa imprimir isso na carne. É necessário um sinal na carne. Fala, olha só, mais ou menos, para que Paulo soubesse, desconfiasse que ele estava cego de ódio, o que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele? Ficou cego. Dei spoiler agora? Não? Não? Ficou cego. Não é? Para ele se dar conta, olha, eu estou cego de raiva, cego de ódio. Ficou cego. Nós não temos como provar, mas pode ser que esse seja o caso do homem da mão mirrada. Foi necessário que o corpo limitasse para ele saber, eu não posso tudo. Eu não posso tudo. Exatamente. Dramas conscienciais, né? Olha, no livro Consolador, na segunda parte, tem a parte de cultura e tem uma mensagem lá, uma sequência de perguntas, aliás, que se chama intelectualismo. Intelectualismo, gente, sempre que vocês encontrarem esse sufixo ismo, é culto, supervalorização de algo. Intelectualismo é o culto ao intelecto. O intelecto é o meu Deus. Eu só admiro alguém que seja tão inteligente ou mais do que eu. Aí uma vez, eu conheci uma pessoa que dizia assim, para mim, falou assim, meio autoritário, assim, com a atendente do telefone, do telemarketing, querendo que resolvesse um problema, assim, para mim, ô moça, inteligência é a capacidade de resolver problemas. Ou seja, você não está conseguindo resolver o meu problema, logo, você é burra. Pois é, aí alguém da família fica doente. E agora? Sabichão, resolve esse problema aí. Com seu intelecto. Uma doença grave, resolve ele aí. Inteligência é a capacidade de resolver problemas? A nossa inteligência é limitada. Tem limites. E esses limites vão sendo impostos pela vida para a gente acordar.
E aí o Emmanuel, ele começa nesse trecho ligado ao intelectualismo, perguntando a questão 206 do Consolador. Como é considerada, no plano espiritual, a posição atual intelectiva da Terra? Pergunta inteligentíssima do pessoal lá de Pedro Leopoldo para o Emmanuel. Tá, nós nos achamos o máximo, não é? Mas e vocês daí? Quando olha para a gente, para as nossas conquistas, né, e os nossos desenvolvimentos tecnológicos, como é que vocês olham para isso? E aí, perguntar isso para o Emmanuel é quem olha muito de cima, né? Então, se olha muito de cima, a visão é muito ampla. É visão de drone. Sabe? Lá de cima. Aí o Emmanuel começa dizendo assim: os valores intelectuais do planeta, nos tempos modernos, então ele vai fazer um comentário sobre a modernidade. E nós não superamos a modernidade ainda. Esse negócio de, sabe, quadripartista, idade antiga, média, moderna e contemporânea, joga isso no lixo, viu, Ana? Né? Aí tem a turma do pós-moderno, é modernidade, ponto. Os valores da modernidade estão todos aí. Então, ó, sofrem a humilhação de todas as forças corruptoras da decadência. Ele está falando que o intelecto moderno, o intelecto da modernidade, o intelecto pós-Leonardo da Vinci, o intelecto do Rousseau, do Descartes, do Isaac Newton, do Albert Einstein, né? Do Sigmund Freud. Então, lá de cima, Tonzinho, ele está dizendo que esse intelecto, ele é um intelecto corrupto e decadente. Ele foi corrompido e porque foi corrompido, entrou em decadência. Mas ele dá mais lambada, olha lá. A atual geração... Isso foi escrito em... Nós estamos na década de 40, década de 50, né? A obra do Chico pega 30, 40, 50. E todas as obras do Emmanuel faz, ele bate nessa tecla. Então, imagina hoje, né? Ó, a atual geração, que tantas vezes se entregou à jactância, atribuindo a si mesma as mais altas conquistas no terreno do raciocínio positivo, operou os mais vastos desequilíbrios nas correntes evolutivas do orbe, com o seu injustificável divórcio do sentimento. Olha, Sadão, sabe quem quebrou essa asinha nossa aqui? Essa aqui. A gente vê que quebrou. Caim matou Abel. O intelectualismo matou o sentimento. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre isso? É muito bacana, hein? Egeu. Egeu, tá por aí, Egeu? Eu estou aqui. Eu acho que está bem explicado isso aí, Chacur. Inclusive, estou acompanhando aqui no livro Consolador, a pergunta 206. Bom, eu não sei se todos conhecem o livro O Consolador, né? É um livro de perguntas e respostas, e Emmanuel nos traz realmente respostas muito, muito, muito claras em relação a essas questões, né? Ele fala do intelecto, né? Que a gente poderia... o nosso entendimento, pela nossa cultura, por tudo aquilo que a gente já aprendeu, o intelecto da gente, a pessoa inteligente, seria essa, conforme a Luiz está falando aí, né? Seria considerada uma pessoa que sabe fazer cálculos, desenvolver cálculos. Essa era a pessoa considerada intelectual, né? Na verdade, não é só isso, né? Não é só isso. É muito mais do que isso, né? É uma associação
ele está querendo dizer com isso que as duas partes, ele levou em consideração aí as partes do cérebro em que trabalham o sentimento e a razão. Aliás, a razão e o sentimento, né? Onde são colocadas essas duas situações. E, em muitos momentos, a gente enfatizou mais a parte do intelecto, né? Quantas vezes a gente foi chamado de burro porque não sabia resolver um problema. No entanto, o coração era muito além daquilo que se pensava, né? Exatamente. Às vezes fico imaginando certas colocações que foram feitas a nós. Talvez a geração futura já não seja tanto assim, né? A gente já está aprendendo certas coisas, né? Mas eu lembro da minha infância, eu tinha algumas dificuldades. Eu estou relatando isso como um momento que a gente viveu. E eu vivia com meus tios, né? Porque eu tinha saído de casa em termos, né? Eu morava no interior e vim para cá, para Vitória, muito novo, né? Não tinha nem, acho que 5 anos de idade. E eu via lá com meus tios muito inteligentes, aquele negócio todinho. E quando eu entrei na escola, no colégio, eu tive algumas dificuldades, aliás, muitas dificuldades, principalmente no desenvolvimento da parte vamos dizer assim, de raciocínio, né? Principalmente no que diz respeito à matemática, né? Depois eu desenvolvi bem isso. Mas aí eu via que meus tios, com aquela cultura que eles tinham culpa também, não estou culpando ninguém, não, só estou dizendo que é a nossa cultura, né? E às vezes eu tinha dificuldade em resolver, aí eles falavam sempre assim para mim: você é muito burro. Eu ficava com pena não de mim, mas do animal, que eles queriam crucificar o animal. Mas essa era a realidade de muitos de nós aqui. Eu não sei se de vários. Não para você se chamar de burro, não, que eu também já dei muitas vezes de burro também. Meu Deus. Pois é. Então, nem sempre o fato de você não saber desenvolver um raciocínio significa dizer que você não tenha no coração sentimentos, né? Essa associação de situações, né? Juntar a razão com o intelecto, né? Exatamente. A razão com o intelecto, né? Exatamente. Eu queria falar uma coisa aqui. Fala, Gisela. Eu me lembrei também, com relação a sentimento e intelecto, que muitas vezes o espírito vem, um espírito mais elevado, desenvolver, né? Não apenas isso. Ele vem com ambos desenvolvidos, mas ele vem com uma missão particular voltada para um dos lados. E eu vou citar um exemplo maravilhoso: Madre Teresa de Calcutá. Exatamente. A gente pode ver vários pensamentos dela de uma sabedoria, de uma profundidade que mostra que ela tinha um alto grau de intelectual, mas ela veio para desempenhar a missão do coração, do sentimento, mas não veio no momento em que ela veio desempenhar essa missão, não deixou de lado a parte intelectual, apenas não a colocou em prática porque não era esse o objetivo da encarnação dela, mas pelos pensamentos que a gente recebe dela, que a gente lê, a gente percebe que ela é de uma profundidade. Inteligência, né? Exatamente. É bem lembrado. Muito bem lembrado, viu, Gisela? E eu vou mostrar para vocês aqui como é que eu estou. Vou mostrar para vocês aqui como é que eu estou. Vamos ver se dá para ver. Dá para vocês verem? Ah, sim. Aqui na vela? Tá linda, neguinho. Está na penumbra. Mas eu vou sair de novo. Mas eu estou achando muito interessante os comentários. Podem prosseguir. Estou amando. Você está chique, está à luz de velas. Eu gostaria aqui de pontuar
Eu gostaria de pontuar essa comparação que ele está falando com Caim e Abel. Caim matou Abel. Porque no Velho Testamento, Caim e Abel são símbolos e não pessoas, como uma grande maioria das pessoas entendem que ele está falando dos filhos de Adão e Eva. E são símbolos. Aí ele está mostrando o Caim da intelectualidade matou o sentimento que era do Abel. Lá no Velho Testamento está como duas pessoas, mas é um símbolo que está no Velho Testamento. Por isso que ele está... É como Adão e Eva também, né? Hein? É como Adão e Eva também, né? São isso, símbolos, é como Adão e Eva também, exatamente, bem lembrado, são símbolos, né? Sabe-se lá se Abel e Caim existiram, né? Podem ter ficado realmente para simbolizar, né? Para simbolizar, que são os filhos. Um filho é a razão e o outro filho é o sentimento. Isso. Se a gente ajeitar direitinho, cabe até a parábola do filho pródigo aí. Também, mas é uma outra figura, né? É uma outra figura. Estou dizendo, se a gente for trabalhar direitinho, dá para poder chegar também ao filho pródigo, né? Também. Pode continuar aqui? Pode. Agora nós estamos casa quebrada. No dia, divórcio. No dia que a razão parar com esse racionalismo burro. Aí o burro. No dia que os nossos grandes PhDs deixarem de ser tão burros, o dia que os nossos doutores deixarem de ser tão burros, eles vão botar na aliança de novo, ó, no dedinho, e se casarem com sentimento. Tem esse negócio. O dia que o sentimento e a razão se casarem, direita e esquerda não vai existir mais, porque eles vão estar assim unidos em oração. Mas isso é Oi? Gente, o exemplo total disso, pleno, isso, é Jesus, lá, isso é antigo. Intelecto e razão. Como? Você pode repetir, Gisela? Desculpa, eu falei que o exemplo pleno desse momento é Jesus. Intelecto e razão trabalhando junto. Com certeza. Continua? Pode continuar. Isso é velho. Na Santa Ceia, o senhor Ademo, Jesus lá, partindo o pão. Se não é que a turma do lado direito brigava com a turma do lado esquerdo? Né? O Pedro de um lado acusava Judas. Ele que vai trair, ó. Tinha essas coisas, essas bobagens, né? Essas infantilidades todas já existiam. Né? Mas, nunca os círculos educativos da Terra possuíram tanta facilidade de amplificação, internet, como agora, em face da evolução das artes gráficas. O Emmanuel ainda fala das artes gráficas, jamais o livro e o jornal foram tão largamente difundidos. Ele estava segurando para não falar de web, mas não falou. Entretanto, a imprensa, e aqui caberia a rede, quase de modo geral, é órgão de escândalo para a comunidade e centro de interesse econômico para o ambiente particular. Olha como é que funcionava a coisa. Tinha uma maioria, na época, uma multidão, uma massa que comprava jornal. Tinha o cara do jornal e tinha uma minoria que lucrava, se beneficiava com o impacto, com o efeito que as notícias de jornal tinham sobre a massa. Então, quem orientava o que o jornal ia dizer ou não dizer era o banqueiro, era o grande industriário, era o grande fazendeiro, era o grande político que manipulavam os órgãos de imprensa. O que aconteceu com os dias de hoje? Ninguém usa mais órgão de imprensa como antigamente. Alguém aqui no domingo de manhã vai na banca comprar o jornal? Quem que são os jornalistas de hoje, dona Joana? Nossa!
Qual que é a banca de hoje? Eu lembro de eu chegar na banca assim, meio de rabo de olho, assim, olhar os jornais e as notícias, dar uma olhada. Hoje tem uma coisa chamada feed de notícias do Google. Aí você vai lá. Nós somos os jornalistas e nós somos os leitores das matérias que nós produzimos e publicamos. Mas continua a ter pequenos grupos que se beneficiam desse noticiário. Com uma diferença. Antigamente, quando os jornais eram sérios, muito embora manipulados, mas existia uma profissão, existia uma figura chamada ombudsman. Era o leitor crítico. Era o cara do próprio jornal, que o papel dele ele era pago. Era funcionário do jornal, seu Murilo. O papel dele era ler o próprio jornal e fazer crítica. Ele criticava o próprio jornal. Né? Fazia uma crônica falando, ó, aquela matéria nossa estava errada. Tá? Ele fazia a crítica do próprio jornal. As redes sociais não têm filtro. Não tem filtro. Não tem um redator-chefe. Não tem alguém que barra e fala, isso aqui é imoral. Não tem. Sai tudo quanto é baboseira e tudo quanto é comentário sobre as baboseiras. Porque se tem uma coisa mais boba que as baboseiras, são os comentários sobre contra e a favor. O contra e o a favor. Não sei quem fala mais besteira. O contra ou a favor. E por que isso? O Emmanuel está dizendo aqui. Sabe por que isso? Porque antes, no início da modernidade, numa primeira fase da modernidade, o homem de intelecto, o homem brilhante, o homem erudito se ufanava da própria cultura e se sentia à vontade para dizer o que quisesse, e por isso ele falava besteira. Mas na modernidade tardia, que alguns chamam de pós-modernidade, todos nós nos ufanamos. Todos nós. Então todos nós nos achamos muito inteligentes e capazes de opinar sobre qualquer assunto. E sempre com uma postura de juiz. Aí fica esse festival de burrice. Tem uma expressão que a gente usava muito. Isso eu não vou falar. Fala, Gil. Não, tinha uma expressão que a gente usava muito, que era ares professorais. Ares professorais. Eram criaturas que queriam dar lições à torta e à direita sem conhecer da matéria. Então, falava pelos cotovelos. E era o que acontecia em relação até aos trabalhos que a gente fazia, jurídicos, né? A gente via muito isso, né? Aulas, entre aspas, né? E dando uma de professor para todos os que estavam assistindo, né? A gente usava muito essa expressão, com ares professorais. Isso. Pelo que ele está falando aí, a imprensa e os meios de comunicação da imprensa, propriamente dito, não são ruins, são bons. O problema é que eles apropriaram dessas redes de comunicação para interesse próprio, é o que ele está falando, traduzindo o que o Emmanuel colocou. E aí, o plano espiritual faz? Incentiva a tecnologia, criaram redes sociais, internet, e está quebrando a imprensa tradicional, porque eles, em vez de usar ela para o bem, estavam usando para interesse próprio. Basicamente é isso que ele está dizendo. Aí vem a rede social e quebra esse ciclo vicioso. Né? É o que nós estamos vendo na atualidade, né? É isso aí. É isso que ele está fazendo esse comentário. Faltando filtro. Filtro. Isso, exatamente. Alguém mais quer comentar? Porque falta um pouquinho só, a gente já acaba esse episódio hoje. Podemos tocar em frente ou quer comentar, Chico? Vamos deixar rodar, então. Tá bom. Vai até o final. Isso. Eu não li sobre o assunto. É onde eu vejo, assim, fico triste, assim, porque a gente dedica uma profissão, né? Formei com sacrifício,
Eu tinha que escolher entre comprar o passe de ônibus, comprar o pão de queijo, ou tirar xerox do livro na faculdade, para formar em história. Aí eu vejo o sujeito que nunca leu Adam Smith criticar o Adam Smith, o sujeito que nunca leu Marx criticar o Marx. Se você não leu um livro do Adam Smith, não critique o liberalismo. Se você nunca leu um livro de Marx, não critique Karl Marx. Porque se você não leu, você não pode opinar. Quando eu vou num encontro, e às vezes uma perguntinha capciosa no final, pergunto assim, o que você acha do livro do médium tal? Eu falo assim, não acho nada porque eu não li. A pessoa fica meio sem graça, fica um climão assim, não li? Eu vou falar? Não li. Mesmo quando você lê diferente de estudar. Fala, olha, eu li, mas fiz uma leitura, eu não me sinto à vontade para falar sobre este ideário, porque eu só li uma vez. E é algo tão profundo que eu precisaria me debruçar mais sobre. Isso que eu estou falando vale para o Evangelho também, viu, gente? Isso vale para o Evangelho. Você tem que ir com calma. Isso pode ser, vocês já repararam de vez em quando eu falo assim, olha, pode ser que o homem da mão mirrada, pode ser, porque eu não sei. Aí na sequência vem outra pergunta. Aí o pessoal vai aprofundando, ó. A decadência intelectual, essa, né, 207, é na sequência. A decadência intelectual pode prejudicar o desequilíbrio do mundo? Ó, sem dúvida. Sem dúvida. E é por essa razão que observamos na paisagem político-social da Terra as aberrações, os absurdos teóricos, os extremismos, operando a inversão de todos os valores. Olha só. O Emmanuel não está fazendo crítica aos filósofos, a nenhum deles. O Emmanuel está fazendo crítica à multidão. Emmanuel não está criticando Karl Marx, Emmanuel não está criticando Adam Smith, Emmanuel não está criticando o Gramsci, o Emmanuel não está criticando o John Keynes. O Emmanuel está criticando a massa que faz uma leitura, acha que conhece aquilo profundamente, transforma, portanto, aquilo em dogma, porque toda ideia que não foi suficientemente filtrada e digerida e processada, quando ela é defendida sem embasamento, ela vira dogma. E aí, quando você defende dogma com truculência, o nome disso é fanatismo. Não importa que ideário você defenda, não importa que posição político-social, e Emmanuel está falando de político-social, não importa. Se você defende aquilo como um dogma, com servilismo intelectual, isso mostra que o seu intelecto está totalmente contaminado por um cupim chamado vaidade, arrogância. Como é que detetiza isso? Cupim ataca a árvore forte. Qual que é o tipo de madeira que o cupim gosta de atacar? Não é, Tonzinho? A madeira que está no telhado, ele ataca? Ataca. Isso. O nosso especialista em madeira, Antônio Nogueira, ele está explicando aqui que o cupim ele tem preferência por aquela madeira macia, aquela madeira que não é resistente, aquela que não é forte, que não tem fibra, tal qual o nosso psiquismo. A gente precisa ter
fibra moral para resistir a um cupim interno que é a vaidade. E o que dá essa solidez, essa vivacidade ao tronco? Seiva. Sentimento. Continua Emmanuel. Excessivamente preocupados com as suas extravagâncias, os missionários da inteligência trocaram seu lavor junto ao espírito por um lugar de domínio. Como os sacerdotes religiosos que perguntaram à luz da fé pelas prebendas tangíveis da situação econômica. Olha só, sacerdotes da fé. Nós estamos discutindo há algumas semanas sobre quem? Fariseus. Semelhante situação operou naturalmente o mais alto desequilíbrio no organismo social do planeta. Prestem atenção que vai aqui uma aulinha de história agora. Ó. E como prova real desse acerto, devemos recordar que a guerra de 1914 a 1918 custou aos povos mais intelectualizados do mundo mais de 100 bilhões de francos, salientando-se que, com menos da centésima parte dessa importância, poderiam essas nações haver expulsado o fantasma da sífilis do cenário da Terra. Guerra de 1914 a 1918. Que guerra ele está falando? Primeira Guerra Mundial. Quem foram as nações que promoveram a Primeira Guerra Mundial? As ditas, auto-intituladas, autoproclamadas, mais desenvolvidas e intelectualizadas do mundo. Alemanha, França, Inglaterra, Itália. Depois, né? Como se já não tivessem provado grande burrice, na segunda repetem a dose. Agora vamos entender o que aconteceu ali? Tem que entender as coisas. Qual foi o pivô da guerra? Imperialismo afro-asiático ou neocolonialismo afro-asiático. Sabe por que eles guerrearam? Porque a África e a Ásia era muito rica em matéria-prima, mão de obra e massa consumidora para o parque industrial europeu. E a ganância europeia daquele período era enorme. Então, olha só, quando um europeu daquele período, um grande financista europeu, olhava para a África, sabe o que ele enxergava, Tonzinho? Ele enxergava ferro, ele enxergava madeira, ele enxergava petróleo no Oriente, que ele podia explorar a preço de banana. Além disso, ele podia montar suas fábricas na primeira linha de produção lá e pagar mixaria para esses africanos e esses asiáticos. Aí eu pago mixaria. E depois eu revendo para eles e eles vão comprar. Aí a Alemanha falou assim, não. A Bélgica, né? O Congo é meu. Aí a Itália, não, a Etiópia é minha. A França, a Argélia é minha, hein? Ninguém bota a mão na Argélia, é minha. Né? Exatamente. Vão pôr cerca na África. A África não tinha cerca. Puseram cerca, ergueram bandeira, a África é nossa agora. E começaram a brigar por causa disso. Foi isso. Se mataram. Milhões e milhões de mortos. Em 2 guerras sequenciais. Por povos ditos altamente intelectualizados. O Emmanuel está fazendo a crítica a isso. Mas a mão de Deus E detalhe, viu, gente? Sobretudo na Segunda Guerra Mundial, para a gente parar com essa bobeira de ficar brigando por causa de posicionamentos políticos sociais. Na Segunda Guerra Mundial, tanto o poderio do Stalin, um ditador sanguinário socialista, quanto o poderio norte-americano sanguinário capitalista traçaram linhas de exploração de uma Europa
em ruínas. A dividiram no meio. E por conta dessa divisão, o mundo ficou em permanente tensão por mais de 20 anos, com medo de um holocausto nuclear. Eu vou me posicionar de algum lado? Querer se posicionar de algum lado é não conhecer história. Só se posiciona de um lado ou de outro quem não conhece história e quem não conhece evangelho. Porque Jesus não se posicionou nem com fariseus, nem com romanos. Ele permaneceu ele mesmo. Mas, Luísio, o que vai me orientar de como eu devo me posicionar de maneira a não me contaminar com esse intelectualismo que promove dissensões? Como? Sentimento. Porque quando eu tenho sentimento, a morte de qualquer criança me comove, de direita ou de esquerda. Pobre ou rica. Corintiano ou palmeirense. A morte de qualquer criança me comove. Porque é o sentimento que manda. Jacó, deixa eu falar uma rapidinho. Com certeza, Gisela. Uma coisa rapidinha aqui, que eu já tentei achar esse filme, não consigo. Não sei se eu já comentei com vocês, mas há muitos anos eu assisti um filme que me marcou profundamente, de um rapaz que morava na Alemanha Oriental, e ele queria fugir com a noiva. A noiva se prestou a uma dieta, um regime para emagrecer, e ele passou, acho que uns 6 meses, levando uma mala com livros. E toda vez que ele foi de trem, que ele parava, eles paravam ele, os alemães, os nazistas, eles olhavam e só tinha livro dentro. E todas as vezes que eles olhavam, só tinha livro. Até que chegou o grande dia em que a moça foi colocada dentro da mala, somente com uma camisola de lã, que era o peso dos livros. Entendi. E, naquele dia, eles pararam para poder, justamente na fronteira ali, e estava nevando muito. E ele olhava para o lado de fora, e alguns alemães vieram para poder examinar a mala, e os outros falaram, não, precisa não, esse rapaz aí a gente conhece. Ele precisa examinar a mala dele, não, que tem livros. E ele olhava por dentro do trem e a neve caindo sobre a mala. Quando finalmente foi liberado, que ele pegou a mala correndo, entrou no trem, pediu um café, um chá, um chocolate, não me lembro o que é, bem quente, e quando ele estava dando para a moça, no frio, né, coitada, quanto tempo passado, 2 horas, abriu a cortina da parte onde ele estava, reservado dentro do trem, e apareceu um homem. E ele olhou e compreendeu tudo. E ele falou uma frase que eu queria muito assistir esse filme de novo. Nunca mais eu esqueci. Ele falou assim, podem ficar tranquilos. Antes de ser alemão, eu sou um homem. Fechou a cortina e foi embora. Bacana. É justamente isso que ele está falando. Não tem lado, tem sentimento, não é verdade? É claro. Oi, Giselda, todos. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, querida. E você? Que bom te ouvir. Joia. Que bom. Estou só no áudio que eu estou fazendo um serão extra aqui. Estou trabalhando, mas estou ouvindo, gente. Também estou só no áudio que eu estou sem luz, estou na vela aqui. Nossa, esse filme aí que você falou, eu acho que aquele é a menina que roubava livros. Não, é o rapaz que levava clandestinamente os livros para ela, não era? Não. Esse filme é muito mais antigo. Ele deve ter mais de 50 anos de idade. Ah, tá. Era da época da divisão ainda da Alemanha Oriental e da Alemanha Ocidental. E ele queria fugir com ela para a Alemanha Ocidental para casar com ela, né, e viver com ela. Então, ficou fazendo esse período de transição, né, de 6 meses, até que ele conseguiu. O cara também, o guarda, né, do trem, deixou eles passarem e eles foram felizes para sempre. Que bom. Eu gosto muito essa parte. Eu sempre registrei, acho isso muito lindo.
Pode prosseguir, Chacu. Uhum. Se alguém quiser falar. Está acabando, falta 5 minutos. Então, tudo bem. E aí a gente encerra, né, com o livro O Essencial. Então, o título desse livro eu já acho fenomenal. O Essencial. Qual que é a essência? Quando a gente corta um sândalo e ele deixa o que no machado que o feriu? Né? A essência, que é a seiva. Então, o essencial é a seiva. O essencial é o sentimento. O essencial é o sentimento. Né? O intelecto é a estrutura, o cérebro é a estrutura, é o corpo. Mas o que dá vitalidade para esse intelecto é o sentimento. Sem a seiva, o intelecto fica ressequido. Lá tem uma lição, a lição 1, que se chama Vem e Auxilia. Ou seja, sai do intelectualismo, da discussão teológica e vão para a prática, para o bem praticado. E aí ele começa dizendo assim, o Emmanuel: acendeste mais luz na inteligência e por isso consegues observar mais longe o campo das necessidades humanas. Olha, com a inteligência a gente consegue perceber mais claramente quais são as necessidades humanas, mas isso não significa nada. Uma grande inteligência pode conseguir descobrir, por exemplo, que o meio ambiente, que os oceanos estão correndo sério risco. Isso não significa nada para ele. Um grande cérebro pode se dar conta, por exemplo, que a sociedade é desigual. Que existe uma injustiça social horrorosa. E isso não significa não fazer diferença para a pessoa. Não incomodar. Por isso, Emmanuel vai dizer: entretanto, não ouvides estender a mão aos companheiros que renteiam contigo, chegando da retaguarda. Sai da mera observação dos problemas e vai para o envolvimento com eles. Está dizendo, por exemplo, para o grande geógrafo: sai da geografia humana observando simplesmente a desigualdade no campo, né? E vai ver como se organiza cooperativas de atividade comunitária, aproveitando, por exemplo, terrenos, né, que estão improdutivos. Faz um projeto social de horta comunitária. Um grande médico pesquisa e descobre, por exemplo, que a mortandade infantil em tal região é muito grande. Sai depois do gabinete, do escritório, né, do bloco universitário e vai para a comunidade ver, e agora, como é que eu consigo reduzir a mortandade infantil aqui? O que dá para ser feito? Às vezes coisas simples, ensinar a ferver a água, ensinar a lavar as mãos. Eu vou ensinar isso. Não há nada indigno em sair do consultório para ir para, né, para a convivência. Ontem, igualmente, tateavas. Hoje conheces. Você conhece hoje? Então olha para a sua mão direita e vê, está ressequida ou não. Olha para dentro e veja, sonde como está a sua intelectualidade, o seu intelecto. Se ele está saudável ou se ele está mirrado. Semana que vem nós vamos continuar esse assunto, tá? Até semana que vem. Muito bom. Excelente. Gostei muito desse estudo, muito interessante. Eu vou parar aqui a gravação, Gisela. Ou você quer que para depois da prece? Não, pode parar. Vou parar.